Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira proferido no dia 26 de novembro pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayatollah Talib Nasr Aziz, líder internacional e quinto sucessor do Messias Prometido alaihi salatu wassalam. Neste sermão, Hazur concluiu sua série de sermões sobre a vida de Hazrat Umar Farooq radhiyallahu anhu, citando algumas qualidades e virtudes dele. Vejamos o resumo a seguir. Hazur Talib Nasr Aziz começou comentando que Hazrat Umar radhiyallahu anhu tinha um grande temor de Deus e um grande respeito pelo sagrado Alcorão. Numa ocasião, um proeminente chefe veio a Hazrat Umar radhiyallahu anhu e não gostou do fato de haver uma criança ali junto do Khalifa. Contudo, certa atitude dele deixou o Khalifa muito chateado, mas antes que ele respondesse algo ou tomasse alguma atitude contra aquele chefe, aquela mesma criança, que tinha apenas 10 anos, recitou as seguintes partes do Sagrado Alcorão: E aqueles que suprimem sua raiva e deixam de lado os ignorantes. 3.135 e 7.200 respectivamente. Ouvindo as palavras do Sagrado Alcorão, Hazrat Umar radhiyallahu anhu permaneceu em silêncio e acalmou-se. Nisso, uma outra pessoa comentou com aquele chefe que a mesma criança a quem ele olhava com desprezo foi a criança que lhe salvou naquele momento. Hazur Talib Nasr Aziz comentou que Hazrat Umar radhiyallahu anhu também costumava consultar as crianças em relação a assuntos que lhe eram apresentados, com o propósito de abrir a mente delas. Hazrat Umar radhiyallahu anhu era também extremamente cuidadoso em relação aos assuntos relacionados ao dinheiro de doações e contribuições. Hazur Talib Nasr Aziz contou que uma vez, durante uma onda de calor extremo, Hazrat Usman radhiyallahu anhu foi informado por uma pessoa que estava com ele que havia alguém caminhando no campo aberto naquele calor. Quando a pessoa chegou mais perto, ele viu que na verdade era Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Ele perguntou o que o Khalifa estava fazendo naquele calor intenso, e este informou que um camelo do Tesouro Nacional havia fugido e ele estava procurando por ele. Hazrat Umar radhiyallahu anhu tinha muito cuidado com suas próprias ações também. Uma vez uma pessoa veio até ele e começou a dizer publicamente em voz alta que ele deveria temer a Deus, numa forma que dava a entender que ele agia ou agira de maneira errada. Algumas pessoas quiseram aquietá-lo, porém Hazrat Umar radhiyallahu anhu disse àquela pessoa: Não há nada de bom em você se você não disser o defeito, e não há nada de bom em nós se nós não lhe ouvirmos. Ou seja, a pessoa não devia apenas dizer algo aleatoriamente, porém deveria falar com clareza qual era o problema. A misericórdia de Hazrat Umar radhiyallahu anhu para com animais também é percebida em diferentes relatos. É contado que quando um sahaba trouxe-lhe a boa nova de uma grande conquista, Hazrat Umar radhiyallahu anhu foi junto com ele até onde os demais estavam. Ao chegar no local onde os camelos estavam amarrados, ele observou-os atentamente e questionou: Acaso vós não temeis a Allah no que concerne aos seus animais de montaria? Acaso não sabeis que eles também têm direitos sobre vós? Por que não os deixaram soltos para que pudessem pastar? Hazur Talib Nasr Aziz contou vários relatos que mostravam que Hazrat Umar radhiyallahu anhu tinha um grande gosto por poesias e tinha memorizado muitos poemas. Ele também encorajava os outros a gravarem versos e dizia que nos poemas se encontram virtudes, bem como a sabedoria dos pensadores. Além disso, elas guiam para as boas morais. Ele entendia a poesia como uma chave para o coração das pessoas e um meio de gerar bons sentimentos dentro delas. Contudo, ao mesmo tempo, ele cuidava para que a poesia fosse bem guiada e não obscena de qualquer forma. Hazur Talib Nasr Aziz terminou o sermão citando ditos do Messias Prometido alaihi salatu wassalam, que remetem ao elevado status de Hazrat Umar radhiyallahu anhu e dos demais Khulafai Rashidin, e informou que com este sermão
ele concluíra sua série de sermões a respeito de Hazrat Umar radhiyallahu anhu e passaria, inshallah ta'ala, se Deus quiser, a citar incidentes da vida de Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu em sermões futuros.